Boa noite, meus amados irmãos. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui para cultuar ao Senhor nesses dias tão diferenciados dos dias normais dos nossos encontros de domingo. E acredito que nós vamos precisar ainda de algumas semanas nesse treinamento aí, né? Mas acredito que de tudo isso nós vamos tirar um lucro, porque essa prática está tão gostosa que nós devemos continuar com ela. Mesmo depois que voltarmos a nos reunir na igreja, né, será muito bom veicular a nossa fé através da mídia. Meus amados irmãos, eu quero iniciar este culto de adoração ao nosso Deus, agradecendo a todos que estão participando conosco, não só aqui da nossa cidade, mas no estado, em outros estados do Brasil e fora do Brasil também. Sabemos que existem irmãos que estão acompanhando não só a nossa live, mas de outros pastores, e isso é uma coisa muito gostosa. Acredito eu que aquilo que nos parecia tão terrível continua sendo em alguns segmentos, mas Deus maravilhosamente está conduzindo as coisas de uma maneira extraordinariamente abençoadora. Nós vamos orar. Uma oração de adoração, louvor ao nosso Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, cada um de nós em nossos lares. Vamos falar com o Senhor. Amantíssimo, eterno e glorioso Deus. Nesse momento, unindo nossas vozes, pensamentos e a nossa fé, a de tantos outros irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Nesse momento, nós buscamos Tua presença. Temos a certeza de que milhões de servos do Senhor estão nesse momento rendendo glórias a Ti, buscando a Tua presença para Te dizer: ó Senhor, nós Te adoramos, queremos Te servir, mesmo com nossas imperfeições. Rogamos que aceites o nosso culto que Te prestamos, ou este culto que Te prestamos, e que o Teu Espírito Santo vai transmitindo para o Senhor com gemidos inexprimíveis. Porque este culto é uma oração de adoração ao Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, mais uma vez, derramada sobre todos os Teus filhos e aqueles que hão de ouvir as mensagens de tantos pastores, de tantas igrejas, e também da nossa igreja, deste Teu servo que fala contigo. Dá-nos essa bênção, nós Te rogamos, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Senhor da igreja. Amém. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias. Se você tiver facilidade para isso, estiver com a sua Bíblia aí, abra no Salmo de número 30. E como eu gosto sempre de fazer uma leitura alternada, um pouco difícil, né? Nesse sistema, eu lerei e os irmãos vão nos acompanhar nesta leitura, ok? Salmo de número 30. Ações de graças pela libertação da morte. É um salmo de Davi. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida
para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua vontade ou a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Que Deus nos abençoe na leitura e compreensão da tua palavra pela ação do Espírito Santo. Eu quero convidar os irmãos a que cantemos um hino, o hino de número 145, que está plenamente de acordo com a mensagem que o Espírito Santo colocou em meu coração. Hino de número 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida não está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, se a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com
sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor, estando bem firmado em Jesus, meu bem, sigo avante, confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Coisa linda, que maravilha essa mensagem. E que eu repito, estará totalmente de acordo com aquilo que o Espírito já colocou em nosso coração para a meditação nesta noite. Nesse momento eu quero orar mais uma vez, uma oração de confissão e de intercessão. A nossa liturgia não tem sido executada da mesma forma como fazemos na igreja. Então eu vou dar alguns segundos para você fazer a sua oração de confissão. Enquanto isso, eu quero citar aqui os pedidos que eu tenho. Continuamos orando pela filha do presbítero Paulo Campos, a Gisele. Oremos também pelo pai do diácono Renato, João Paulo, que continua internado, lá no Marcílio Dias, no Rio. Vamos orar agora também, é claro, como temos feito todos os dias. Acredito que todos estão fazendo suas devocionais pela parte da manhã, né? Eu quero lembrar aqui que a Julinha, filha da Simone, ela fez a devocional hoje, postou no grupo da igreja, e eu acredito que todos que viram e ouviram se emocionaram e glorificaram a Deus. Está aí uma boa chance. Vamos incentivar nossas crianças para dirigirem nossos cultos domésticos e publicarem nos grupos da igreja, né, no Face, em todo lugar. E vamos nós mesmos tentar gravar nossas considerações, nossas devocionais. Deus fala tanto a todos nós de formas variadas, e que tal se nós contribuíssemos? Vamos esquecer um pouco das informações sobre o coronavírus, não para que não saibamos, mas para que não venhamos a dar tanta importância a tanta coisa negativa, tanto fake news, tanta coisa que acaba nos trazendo estresse, aborrecimento, preocupação. Vamos inundar as nossas redes com a palavra de Deus, com exemplos como o exemplo da Julinha. Parabéns a ela e a todos que eu tenho certeza vão copiar essa ideia maravilhosa dos seus pais. Nos estão de parabéns. Nós vamos orar. Espero que todos já estejam em espírito de oração pelos enlutados. São milhares de pessoas, milhares de famílias. Eu estive fazendo um cálculo. Se você considerar que cada pessoa que morreu tem em torno de uns 10 familiares, pelo menos, você multiplica isso. Olha quanta gente sofrendo nesse mundo, no nosso planeta. É muita gente. Se você multiplicar o número de mortos pelo número de familiares, em torno de 10, no mínimo, por aí, em média. Se você multiplicar o número dos infectados, daqueles que estão perdendo emprego, são milhares e milhares de famílias, muitos milhares de famílias destruídas já. Empresas, muita gente sem emprego, muita gente sem o que comer, sem remédio. Meus irmãos, a situação é muito mais grave do que nós possamos imaginar, né? Não se trata apenas de infectado, ou estado grave ou não, ou de pessoas que já foram a óbito. As implicações são gigantescas. Vamos orar, por favor.
as famílias que estão aí enclausuradas, né? Eu tenho visto tantas brincadeiras, passam as brincadeiras de maridos dentro de casa, e as mães, também os pais, enfrentando problema com os filhos e tal. Eu disse para minha esposa, o problema não é o confinamento, o problema são as pessoas. E às vezes não tem um bom relacionamento, ou não buscam a presença do Senhor, ou não investem seu tempo em coisas benéficas. É claro que muita gente vai culpar a pandemia. Nós vamos orar, então, em favor dessas pessoas todas e dos nossos enfermos. Oremos, irmãos. Amantíssimo Deus, Senhor nosso, Criador e sustentador do universo, Senhor Todo-Poderoso, que controla todas as coisas e que tem planos insondáveis, planos que nós não alcançamos, porque a tua sabedoria infinita é também infinitamente superior à nossa. Eu diria até que nós nem a temos, só tu tens sabedoria, conhecimento de todas as coisas. Aquilo que nos parece mal, na grande maioria das vezes, é um bem para nós. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, diz a tua palavra. Senhor nosso Deus, queremos entregar em tuas mãos, obedecendo a tua própria palavra que nos exorta que façamos orações pelas autoridades, pelos homens, por todos os homens, para que tenhamos vida mansa, vida tranquila sobre a terra. Rogamos-te em favor das autoridades que têm a incumbência, que têm a responsabilidade de conduzir as coisas nesta crise de maneira que sejam suavizadas as consequências dessa pandemia. Dá sabedoria a esses homens. Nós não estamos pensando em nada da área política. Estamos pensando nas pessoas, nas famílias, nos países, nas crises. Por isso te rogamos que dês sabedoria a todos os governantes, sejam presidentes, governadores, prefeitos, líderes de câmaras, enfim, Senhor, todos aqueles que têm o dever de conduzir as coisas de maneira sábia. Oramos em favor da Gisele, filha do teu servo presbítero Paulo. Oramos, ó Deus, em favor dos nossos irmãos que estão enfrentando dificuldades, como a Lore, por exemplo, a própria Graça, que vem lutando há muito tempo com aquela enfermidade. Oramos, ó Deus, de uma maneira muito especial para o nosso prefeito da nossa cidade. Rogamos que continues abençoando, iluminando a ele, seu staff, sua equipe toda, para que aqui nós, e não há egoísmo nisso, e nós aqui não venhamos a experimentar o caos que está acontecendo em outros lugares. Mas dá também a todos, Senhor, essa sabedoria e essa capacidade. Nós também te oramos em favor de todos que estão ouvindo esta live, vendo, participando, que o Senhor esteja abrindo nossos corações, nos conduzindo de maneira que ao terminar esta devocional, ao terminar este culto, esta liturgia, possamos estar em paz, tranquilos e certos de que estamos abençoados por Ti. É a oração que nós fazemos. Há tanta coisa que gostaríamos de colocar diante do Senhor, mas eu peço que visites, ó Deus, o coração e a mente de cada um dos Teus filhos e esteja atendendo a oração de cada um, porque essas orações, tenho certeza, são orações que vieram de um coração amoroso, que se preocupa com o próximo e também com o Teu reino, com a Tua igreja. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, eu gostaria agora de convidá-los a uma leitura no capítulo 6
do segundo livro dos Reis. O segundo livro dos Reis, o capítulo 6, a partir do verso 24. E nós vamos até o capítulo 7, apenas o primeiro versículo. Então, não são muitos versículos, e mesmo que fosse, nós leríamos, claro, né? Capítulo 6, a partir do verso 24, quando ali acontece a narrativa da fome que reinou em Samaria. Então vamos fazer esta leitura, capítulo 6, verso 24, do segundo livro dos Reis, leremos até o verso 1 do capítulo 7, a introdução apenas. Façamos a leitura. Depois disto ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército. Subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus, o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas, antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Que era Acabe. Aliás, Jorão, desculpe, era Jorão. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Bom, irmãos, antes de contextualizar os irmãos sobre esse texto, sobre essa situação, eu quero chamar a atenção para um fato. O inimigo de nossas almas, ele tem milênios de experiência em ataques ao povo de Deus, à obra de Deus. E uma das coisas que ele faz é o terrorismo. É uma especialidade dele. Provocar terror, medo, espanto. Fazer com que as pessoas fiquem fragilizadas, angustiadas, ao ponto de tomarem atitudes absurdas, realizarem coisas assim inimagináveis. É incrível. O que estava acontecendo aqui era o seguinte:
Eliseu, quando os sírios, liderados por Ben-Hadad, e nós temos 3 Ben-Hadads aqui, né, nessa história, mas tudo indica que é Ben-Hadad II, que estava reinando nessa época. Ele, rei da Síria, o que foi que ele fez? Ele intentou invadir Israel. E quando ele tentou invadir Israel, cuja capital era Samaria, ele combinou com os seus generais: olha, nós vamos fazer assim, assim e tal, aquela coisa toda. Mas Deus falou com Eliseu, disse: olha, o rei da Síria está tentando fazer tal e tal coisa, vai em tal lugar, vai aguardar, vai atacar aqui e ali. E aí Eliseu falou isso para Jorão, que era o rei. Olha só, está acontecendo isso. Então o rei Jorão, que era filho de Acabe, já havia morrido, e depois reinou Jeorão em seu lugar, mais tarde, né? O filho de Jorão, Jeorão. E aí Ben-Hadad, primeira vez ele fez estratégia, não deu certo. Quando ele chegou lá não tinha ninguém. Segunda vez, de novo. Terceira vez, aí Ben-Hadad chamou seus conselheiros, chamou todo mundo e disse assim: escuta aqui, eu tenho que descobrir quem é o espião que tem entre nós, que está mancomunado com o rei de Israel, tá? O Jorão, porque tudo que a gente tenta fazer ele fica sabendo. Aí um camarada lá, antenado, virou para o rei Ben-Hadad e disse assim: olha só, senhor rei, não é isso não. É que tem um homem lá, um homem de Deus, tal de Eliseu, que tudo que o senhor fala no seu quarto, escondido aí, ele sabe. Tudo que o senhor tenta, conversa aqui e tal, escondido, no segredo, Deus fala com ele. Ele vai, conta para o rei, e o rei acaba escapando. Aí você, então vamos mudar a estratégia. Nós vamos agora ficar em volta de Samaria, vamos cercar Samaria. Eles não vão poder sair, nem entrar, fazer nada. E assim ele fez. E foi aquela miséria total. Coisa horrível. Quando eu começo a pensar naquelas cenas, eu não consigo deixar de pensar no confinamento que nós estamos passando. O rei Ben-Hadad, rei da Síria, impôs um confinamento a todo o povo de Israel em Samaria. E aí começou. Não podia, não entrava caminhoneiro para levar comida. Não tinha supermercado. Os bancos estavam fechados. Não tinha caixa eletrônica. A situação estava difícil. Ninguém tinha o que comer, ficou uma coisa absurda. E aí, aquelas 2 histórias extraordinárias, ou seja, a turma estava comprando uma cabeça de burro para fazer ensopado. Eu não consigo pensar nisso. Ficar pensando nisso que me dá uma angústia. E por 80 ciclos de prata. Ora, um ciclo era na faixa de umas 12 gramas. 12 vezes 8, 80 e tal, era mais de 1 quilo. Olha, a prata era muito valiosa. Aí se comprava uma cabeça de burro por um preço de 1 quilo ou 1,5 quilo, sei lá. Por aí, mais de 1 quilo de prata. Prata pura. Esterco de pomba. Olha, meus irmãos, que coisa horrível. Esterco de pomba. Por 500, 600 gramas de prata. Era mais ou menos isso. Eles pagavam. O povo estava comendo essas coisas. E veio o problema daquela mulher que combinou com a sua vizinha de matar o filho e fazer um ensopado. Cozinhar a carne do filho e comer. Uma foi e fez. A outra disse: não, o meu não. A gente comeu o seu, mas o meu não comeu não. Aí o rei ficou desesperado, vestiu pano de saco por baixo das suas vestes e disse: quem sou eu para ser juiz entre vocês, ainda mais uma causa dessa? Olha que situação terrível, aquele confinamento. E aí o profeta Eliseu disse: amanhã, por essas horas,
nós vamos ter fartura. Nós vamos ter fartura. Farinha, vamos ter comida, vamos ter carne, vamos ter vestes caríssimas, vamos ter ouro, prata, tudo de honra, amanhã por essas horas. Aí o capitão, tinha um capitão lá, e esse capitão era onde o rei se encostava no braço dele. Isso aí era uma expressão para aqueles homens que eram o braço direito, né, do rei Jorão. Então o rei, já um pouco idoso, se apoiava nele e tal. Apoiar no braço não é tanto para o idoso, é mais como aquele homem que era em outra época chamado de a mão do rei também, né? Muito bem. Ele olhou assim, estava meio encostado, desde eu falei, é ruim, hein? Eu acho que foi nessa época que surgiu essa expressão. É ruim, hein? Amanhã, a gente comendo ensopado de cabeça de burro, o povo todo sitiando a gente, os sírios, que eram milhares e milhares de homens, com carruagens, cavalos, e a gente vai ter isso tudo? Como? Não tem lógica. E isso, Eliseu já tinha dado uma lição em Geazi, porque Geazi estava morrendo de medo pelo confinamento, e Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desse moço para ele ver. E quando ele abriu, ele viu miríades de cavalos, carruagens e anjos de fogo. E Eliseu disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Muito bem. O que aconteceu nós sabemos. No dia seguinte, 4 leprosos foram ao arraial e disseram, olha, nós estamos mortos. A lepra vai matar a gente. Se a lepra não matar, a gente morre de fome. Se a gente não morrer de fome nem da lepra, os inimigos vão entrar aqui e vão arrebentar com a gente. Agora eu estou com tanta fome que eu vou lá pedir uma carne, um hambúrguer, sei lá, qualquer coisa. Vamos lá. E os caras foram. Quando chegaram lá, não tinha ninguém. Durante a noite, Deus mandou um terror sobre os inimigos de Israel, e eles entenderam que eram aliados do povo de Israel que vinham em grande tropa para destruí-los, e eles fugiram. Fugiram muitos até sem roupa, largaram as roupas para trás, largaram os cavalos, largaram as carruagens, largaram a prata, o ouro, a comida, tudo. E correram. Os leprosos comeram de se fartar, aí depois falaram, olha, não é justo, nós temos que voltar e avisar. Vamos contar essas boas novas para o povo. Voltando, muitos não acreditaram, ficaram duvidando, mas o rei Jorão disse para o capitão, fica aí na porta, lidera o pessoal para ir lá, porque já foi comprovado que é isso mesmo. E o capitão ficou na porta, só que o povo não obedeceu, desesperado, saíram igual um bando de gado e pisaram em cima do capitão e mataram. Mas Eliseu tinha avisado o capitão, você não acredita? Se você não acredita, você vai ver, mas não vai comer. Eliseu disse isso. E aconteceu. Bom, eu espero que os irmãos entendam que eu precisava contextualizá-los nessa história. Não contextualizei com tudo que eu gostaria, mas pelo menos os irmãos entenderam a situação. E eu gostaria de considerar aqui algumas coisas sobre essa matéria, essa questão de confinamento. Não se deixe vencer pelo confinamento. E por confinamento você não vai entender um cerco ou ordem do governador, do presidente, sei lá quem for, para você ficar em casa, não. Porque nem todo confinamento, meu irmão, é isolamento, não. Tem muita gente confinada, com medo, recuando, paralisado pelo medo do terror que o inimigo põe em nossa mente e em nosso coração. E tomando atitudes absurdas, erradas. Como se não houvesse mais nada a esperar de Deus. Nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus como Eliseu era, como Moisés, Elias. Lá em Tiago diz isso. Elias era homem como nós. E nós somos como eles. Portanto, meus queridos, nós precisamos ter muito cuidado com esse terrorismo do inimigo.
nos confinando, nos colocando numa situação de encantoamento. Não, daí você não sai, você não pode fazer nada, você aí só vai sofrer, você aí vai se angustiar, você não tem solução, não há solução para o seu problema, nada virá te salvar, daí você só pode esperar a morte e a angústia. É esse confinamento que eu estou falando. Resultado do terror, do terrorismo que o diabo faz na vida de muita gente. Eu estou usando essa expressão confinamento, estou usando esse confinamento de Israel para estarmos bem antenados à situação que estamos vivendo no país. Não tem ninguém comendo cabeça de burro ainda, mas será que isso não vai acontecer de novo? Mas tem muita gente vivendo como se estivesse fazendo sacrifícios absurdos e comendo coisas que não são dignas diante de Deus. Não se deixe vencer pelo confinamento, pelo terror do inimigo. Não deixe, não. Vamos ver as lições aqui que nós tiramos. Primeiro, creia. Creia. Aquele capitão não creu. E o seu destino foi a morte. Ele viu a bênção, mas não pôde participar dela. Porque não creu. Nós vamos para o texto de João, capítulo 11, verso 40, quando Jesus fala para as irmãs: eu não te disse, fala para Marta, que se creres verias a glória de Deus. Todos os milagres, a grande maioria dos milagres realizados por Jesus, foram realizados em cima de uma exigência que ele fazia aos seus interlocutores. Você crê? Você tem fé? Crê que eu posso te curar? Então esteja curado e vá em paz. Essa que é a grande verdade da nossa vida. A falta de credibilidade no poder de Deus. Em Gênesis, capítulo 15, verso 6, nós temos o registro da fé de Abraão. Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Crer, meus irmãos, por mais absurdo que pareça. Olha só, eu hoje estou comendo ensopado de cabeça de burro, amanhã eu vou comer manjares maravilhosos. Eu hoje não tenho um centavo, amanhã eu vou ter o bolso cheio de prata e de ouro. Isso é absurdo. É um absurdo. Mas eu tenho vivido na minha vida uma experiência extraordinária. É que eu sirvo a Deus e eu tenho visto tanto absurdo da parte dele. Eu tenho visto tantas coisas maravilhosas, coisas que eu acredito que são absurdas. Há poucos dias atrás eu conversei com a minha esposa e disse para ela um milagre de Deus na nossa vida, e eu disse para ela, Norma, eu imaginei 1 milhão de maneiras pelas quais Deus poderia nos abençoar nesse assunto que nós tratamos aqui. Só não pensei nessa maneira que ele usou. Mas tem sido assim. Desde que eu entrei na igreja, desde que Deus me levou para o seu reino, é assim. Eu imagino milhares e milhares de formas, sem duvidar, mas crendo que ele vai fazer. E aí eu fico me imaginando, vai ser assim, pode ser desse jeito, pode ser daquele. De repente, Deus vem com uma ação que eu jamais poderia imaginar. É algo extraordinário. Mas eu creio. Eu não determino que tem que ser desta ou daquela forma, mas eu creio, eu nunca duvidei. Por mais absurdo que pareça, meu irmão ou minha irmã, aquilo em que você crê que Deus pode fazer em sua vida, não duvide. Não duvide. A coisa mais improvável, mais absurda que você possa imaginar que venha a lhe abençoar, ou que seja prometido pela palavra de Deus. Isso é impossível, isso é um absurdo, isso nunca vai acontecer. Comigo não. A água da rocha não vai acontecer. Andar por sobre a água não vai acontecer. Não faça isso. Não duvide. Creia. Creia, por mais absurdo que pareça, o que o Espírito lhe colocar no coração. Por mais improvável, por mais que seja algo contra tudo, contra todos, contra todas as probabilidades que você puder imaginar, creia.
Não foi isso que ele disse para Marta? Meus irmãos, vamos ser coerentes. A ressurreição não é uma coisa tão absurda nas páginas sagradas. Ressurreição já aconteceu depois também. Quando os ossos de Eliseu foram jogados na sepultura, os ossos, muitos ali ressuscitaram. Ressurreição é uma coisa que acontece na palavra, e Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele fala sobre a ressurreição, combatendo os saduceus, mas ressuscitar um cabra podre, cuja carne estava fedendo. Mas foi o que Jesus disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não duvide. Lá em Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao 8, ainda que o texto fale sobre sabedoria, se alguém quer sabedoria, tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar. Aquele que duvida não agrada a Deus. Aquele que duvida é como uma folha que é lançada para todo lado, não tem rumo. Não duvide, irmão. Seja qual for o terror que o inimigo esteja impondo sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua família, tentando confiná-lo, amarrá-lo, deixá-lo numa situação de medo, de angústia, não deixe não. Lute contra isso, crendo que você é servo de Deus, que nós somos servos de Deus, mas o único Deus, o único que tem poder, o único que pode mudar uma situação qualquer, de forma milagrosa, da maneira que ele quiser. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você: creia no mais absurdo, no mais improvável, contra tudo e contra todos. Faça como Abraão, que Abraão esperou contra a própria esperança. Uma coisa louca, absurda. Mas é desse tipo de gente que Deus gosta. Não sei porquê. Ele gosta disso. Ele gosta dessa prática de fé. Creia. Não se deixe vencer pelo confinamento terrorista do inimigo. Ele não é nada. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Segunda coisa. Eliseu profetizou o seguinte: amanhã, por essas horas vai acontecer isso. Você já imaginou a expectativa de quem creu aquela noite toda? Acho que ninguém dormiu. Já não estavam dormindo mesmo pela situação. Imagina o cabra pensando: como é que vai acontecer isso? Porque Eliseu não disse. Como é que vai acontecer? Será que vai acontecer uma praga? Vai matar todo mundo? Será que vai cair fogo do céu e destruir todo mundo? Eu acho que eles devem ter imaginado milhares e milhares de maneiras para que Deus fizesse aquilo. Mas quem sabe muito, mas por que a gente tem que esperar até amanhã? Se Deus é tão poderoso, se Deus nos ama tanto, está vendo a nossa angústia, por que a gente não pode ir lá agora e dar um grito com eles lá? Nós não entramos em Jericó desse jeito? O grito, todo mundo gritando, e a muralha caiu. Por que a gente não pode chegar ali no portão? Show, pessoal, sai fora! E todo mundo correr. Quer dizer, eles devem ter pensado isso. Acredito eu. Mas Eliseu disse: esperem até amanhã. Esperem até amanhã. Em Isaías, se você abrir a sua Bíblia, vou dar um tempinho para você abrir aí, porque eu dando um tempo para você abrir a sua, eu ganho tempo para abrir a minha, que não estava marcada. Isaías capítulo 40, verso 31, tá? Olha o que está escrito aqui. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor, calma. A situação hoje está absurda. Calma. Espera. Confia. As coisas não têm que ser na hora que você quer, na hora que eu quero, do jeito que você quer, do jeito que eu quero.
do jeito que nós, homens, finitos, queremos, ou da maneira que queremos. Não. O Salmo de número 27, Salmo 27. Mais uma vez eu vou dar uma chance para você achar. Dá uma jogada esperta para poder eu achar. Eu não marquei. Salmo 27, versos de 7 a 14. Olha bem. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e aqueles que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esperar não é fácil, não. Seja uma noite. Mas o povo de Israel esperou quantos anos? 400 anos. E para que se tornasse uma nação, efetivamente, esperaram milhares de anos. E só agora, em 1948, é que se transformaram em nação, essa nação maravilhosa, poderosa. Milhares de anos. José esperou 13 anos, ou mais, um pouco, para se tornar o grande governador do Egito. Ele ouviu uma promessa, teve um sonho, nunca esqueceu disso, sofreu muito por culpa de seus irmãos e por Faraó. Mas ele esperou na promessa do Senhor. Davi esperou, porque quando Samuel foi lá e o ungiu como rei, o único filho de Jessé que estava lá, era o mais novinho, ele acreditou e esperou e nunca duvidou de que o Senhor o colocaria onde ele deveria estar. 400 anos, milhares de anos, 13 anos, o povo no deserto, 40 anos. Vocês sabiam que havia ali, de onde eles saíram e atravessaram o Mar Vermelho, se eles caminhassem por um caminho ao lado do Mediterrâneo, que era chamado Caminho do Mar, eles chegariam em Canaã em mais ou menos uns 20 dias, um mês no máximo. Vocês sabiam disso? E eles acabaram-se por 40 anos no deserto. Deus tinha planos nisso. Ao invés de chegarem em Canaã em um mês, levaram 40 anos. Esperaram, até alcançar. Então, meus irmãos, seja 400 anos, seja milhares de anos, seja 13 anos, seja 40 anos, seja um dia, seja um instante, não importa. Deus manda que você espere com paciência, com fé, sem duvidar. Espere, porque o Senhor não falha. As promessas do Senhor não falham. Espere, confie, persevere. Espere aquilo que nós chamamos de o kairos de Deus, é o tempo de Deus. Não é cronos, não é cronológico, é kairológico. Um tempo que nós não podemos medir, que só quem sabe é o Senhor. O tempo dele. Espere. As promessas de Deus não falham, meus queridos. Não falham. E quantas vezes nós nos envergonhamos quando muitas vezes a vontade de desistir vem e o Senhor, em sua misericórdia, nos mostra o livramento e mostra que Ele é fiel. Então, aqui estão duas coisas. Primeiro, Eliseu fez a profecia, prometeu a bênção em nome do Senhor e pediu que eles crescem. Quem não creu, morreu. Quem creu, foi abençoado. Segunda coisa, ele disse, esperem até amanhã. E eles esperaram. E eles só saíram na hora em que receberam a ordem para sair
e toma posse da bênção. Espere. E se Deus mandar você esperar uma semana, um mês, 6 meses, um ano, espere. Não duvide. Confie, porque servimos ao único Deus poderoso, amoroso e misericordioso. Não tem outro. Só tem Ele. Terceira coisa que me chama a atenção nesse texto. Os leprosos foram lá e voltaram, porque eles se conscientizaram de uma coisa. Eles disseram assim: não é justo o que estamos fazendo. Nós somos abençoados, nós temos muita comida, nós temos tudo aqui, mas os nossos irmãos não têm. Vamos voltar ao arraial e vamos contar para eles as boas novas. A notícia maravilhosa. Você imaginou que coisa extraordinária? Os homens que eram rejeitados por todo mundo, os homens que foram expulsos de lá de dentro, que não podiam se relacionar socialmente, religiosamente, nada, porque eram leprosos, tinham esse estigma sobre eles, agora são os salvadores da pátria. São eles que vão levar as boas novas. Olha que coisa extraordinária. Então a primeira palavra é creia. Não acredite no confinamento. Vença o confinamento crendo. Vença o confinamento esperando, com paciência no Senhor. E vença o confinamento evangelizando. Evangelize. A palavra evangelho na língua grega é a palavra evangelion. Ela aparece 55 vezes em suas mais variadas formas. Evangelizomai, evangelizei, evangelizo, enfim, várias palavras, 55 vezes. E em Lucas, nós temos não apenas a palavra em si, evangelizar, o evangelho, mas nós temos a tradução dada pelos anjos. Em Lucas capítulo 2, ele diz assim: eis aqui vos trago boas novas, de grande alegria. E o anjo usa a palavra evangelizomai, em grego. Evangelizo. Evangelho. Evangelion. Agora observem bem. Quando eu fui para o seminário, um pastor decano chamado Alcides Nogueira, liderando 15 homens que estavam examinando a mim e mais 2 candidatos, ele, cearense, palavra carregada, disse assim: menino, por que você quer pregar o evangelho, quer ser pastor? Eu disse: eu quero ser pastor, quero aprender para pregar por causa da minha miserabilidade. Aí ele coçou a careca, ele era careca, ele... Oxente, me explica isso aí. Eu disse: reverendo, eu era um perdido. Eu vivia aí pela rua, bebendo, andando com um monte de gente, fazendo um monte de bobagem. Minha mãe é evangélica, o senhor conhece a minha mãe. O senhor batizou minha irmã, quando era pequenininha. Eu fui batizado em criança pelo reverendo, falhou agora o nome dele, mas depois eu vou lembrar. Mas quando eu fui resgatado por Cristo naquela noite, e que o Senhor me tomou nas mãos, eu comecei a me preocupar com uma coisa. Falei: meu pai, evangelho é um negócio muito bom. Ser cristão é algo maravilhoso. Esse negócio é tão bom que eu não posso ficar com isso só para mim. Eu, um miserável, alcançado pela graça e misericórdia, a mão poderosa de Deus, e ser transformado num cristão. Eu era o último. Se eu fosse Deus, eu seria o último homem que eu ia converter, era eu mesmo. Eu ia trazer para o meu reino, porque eu não valho nada. Não valia e não vale, velho. Então eu quero contar esse amor, essa graça, essa notícia maravilhosa para todo mundo. Ele levantou e disse assim: para mim eu não tenho mais nada a conversar com esse menino. Menino, para mim você está aprovado. Ele levantou, os outros 15 levantaram atrás dele, e foi assim que eu fui aprovado.
Não fiz isso, esse discurso para isso não. Mas é o que eu penso até hoje. O Evangelho é algo tão extraordinário, tão maravilhoso, que nós precisamos falar disso para todas as pessoas, o máximo que pudermos. Evangelize. O confinamento do inimigo contra nós é para nos impedir de sair dali e contar as boas novas para os outros. Foi o que esses homens fizeram. A palavra correlata no hebraico tem o mesmo significado. A palavra seborá no hebraico é boas novas. É algo extraordinário. Aliás, seborá não é bessorá, bessorá tová. Bessorá tová. Boas novas. A palavra evangelion em grego significa boas novas. Aqueles leprosos, olha a situação deles idêntica à minha, que foram abençoados, falaram, não podemos ficar com isso só para nós, vamos sair daqui, vamos contar essas boas novas. Evangelize, meu irmão. Não precisa sair da crise, não. Comece agora, porque essas boas novas você já tem, a salvação, você já foi salvo, foi liberto, foi abençoado. Não fique de boca calada, é isso que o diabo quer. Ele quer que você tenha medo, tenha pavor, tenha terror e fique encantoado, fique lá no seu canto sem fazer nada para a glória de Deus e para o reino de Deus. Lucas capítulo 2, a palavra evangelion, em 2 Samuel capítulo 4, verso 10, está lá a palavra bessorá tová, boas novas. Em 2 Samuel capítulo 18, verso 27, a mesma coisa. E no segundo livro dos Reis, o texto que nós estamos lendo, olha bem, segundo livro dos Reis, capítulo 7, o verso de número 9, diz assim, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas. E aí vem a palavra hebraica, bessorá tová. É dia de bessorá tová. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados agora. Vamos, pois, e anunciemos à casa do rei essas boas novas. Não sou eu que estou falando, é o texto que está mostrando isso. Você vai ficar com as boas novas só para você? É isso que o diabo quer. É por isso que ele quer confinar você em situações que você se sinta aprisionado, perseguido, injuriado. Ele quer colocar terror no seu coração para que você não creia no poder de Deus, para que você ultrapasse os limites, não espere a bênção e ofenda a Deus, e que você não evangelize, não conte as boas novas para ninguém. Já que você a tem, ele quer que você fique confinado para você não falar para ninguém. Não faça isso. Não deixe o confinamento vencer você. Não se deixe vencer pelo confinamento, meu irmão. Creia que no tempo de Deus, seja amanhã ou há 400 anos, há 13, seja quando for, creia que o Senhor vai mudar a sua sorte. E foi isso que o povo de Israel falou depois do cativeiro. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Não é assim que você quer ficar? Como quem sonha? O Senhor muda a nossa sorte diante dos homens. A nossa sorte está mudada na eternidade pela salvação. Somos dele. Ele cuida de nós. Mas no mundo, na história, diante dos homens, a nossa sorte é sempre mostrada para os homens como sendo: quem são esses que estão transtornando o mundo? Somos nós. Creia, espere a hora certa, mas não deixe de contar as boas novas, para que outros se alimentem, para que outros sejam felizes também. Que assim Deus nos abençoe. Que essa mensagem seja colocada em nosso coração, não pelas palavras do pastor Ronaldo, pela ênfase ou pela oratória, nada disso, mas pelo Espírito Santo. Que essas 3 palavras calem em nosso coração, em nossa mente. Vamos crer na vitória, vamos esperar com fé e vamos contar as boas novas dessa libertação que nós temos e temos certeza que
aparecerá, além daquela que já temos, que é a salvação. Nossa sorte está nas mãos de Deus.